Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais um início de trimestre. Aproveite, compartilhe o nosso canal, clique aí no sininho para que ele possa lhe comunicar todas as vezes que nós tivermos alguma novidade no nosso canal. Vai ser muito importante para compartilharmos a palavra de Deus. E nesse trimestre nós temos o prazer de estudarmos mais um tema extremamente relevante: descanso em Cristo. E como diz a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus queridos, eu lembro, quando eu era jovem, há algum tempo, uma música me chamava muita atenção. Não uma música no campo evangélico, é uma música do campo mais cultural, de um conjunto musical que traz a seguinte letra, e essa letra eu achei interessante para nós refletirmos nesse tema que nós iremos abordar nesse trimestre e neste sábado. A música diz assim: sabe esses dias em que horas dizem nada e você nem troca o pijama, preferi estar na cama? O dia, a monotonia tomou conta de mim. É o tédio, contando os meus programas, esperando o meu fim. Meus queridos, essa música ela traz exatamente a circunstância da vida agitada, resultado da inquietação e do medo que as pessoas vivenciam hoje. E nesse sentido, nesse trimestre, nós somos chamados a abordar alguns aspectos pertinentes ao medo. E para que nós possamos resolver a questão do medo, da angústia, do desespero, vivenciado por muitas pessoas, é necessário que nós descobramos que o descanso em Cristo é o segredo para a vida que Jesus prometeu para todos os seus seguidores. O conceito de descanso é onipresente em toda a estrutura da teologia bíblica. O descanso se relaciona com temas como a salvação, a graça, a criação, o sábado, o estado dos mortos e a breve volta de Jesus Cristo quando ele voltar com poder e grande glória. Nesse sentido, Jesus ele olha para os enfermos pelo pecado, eu digo a enfermidade física e a enfermidade espiritual. E aqueles que estão, na verdade, cansados, e Cristo ele faz o quê? Os chama para encontrar descanso na pessoa dele, porque só em Cristo nós podemos encontrar o descanso necessário para essa vida agitada, para esse tédio que nós vivenciamos, em que muitas vezes a vida nem parece valer a pena. Afinal, nosso Pai está no controle de todas as coisas e pronto para nos levar para a sua casa de volta com segurança. E eu e você precisamos ter essa certeza, essa esperança e essa convicção a cada momento da nossa vida e da nossa existência. Bom, considerando que nós fizemos a introdução geral da lição Descanso em Cristo, eu convido você agora a realizarmos uma oração para que assim nós possamos iniciar o primeiro estudo, recapitular a primeira lição desse trimestre. Vem comigo na oração. Senhor Deus e Pai, que agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos com as pessoas maravilhosas que se encontram presentes através do seu smartphone, através do seu equipamento eletrônico, das redes sociais, para participar de mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe a vida, o trabalho, a história, a saúde, a família de cada pessoa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vivemos em uma sociedade extremamente acelerada. E, para tanto, o título dessa lição nos aborda exatamente esse ponto. Vivendo em uma sociedade que não para. Até mesmo aí do seu smartphone, do seu celular, o próprio WhatsApp, aqueles que gerenciam esse aplicativo, eles encontraram uma forma de que você acelerasse a sua comunicação. Você pode ouvir um áudio de forma acelerada, em 2 tempos. Então isso aí a gente mostra que o tempo está acelerado. Nós vivenciamos um tempo, o próprio coronavírus, ele acelerou o tempo para que nós pudéssemos redesenhar a nossa vida, redesenhar a nossa profissão, redescobrir novas perspectivas. Se você observar, os cientistas já apontam que o próprio relógio do tempo está mais acelerado. O tempo está passando mais rápido do que passava anteriormente. E dá uma sensação de que você vivenciou uma semana como se tivesse vivenciado um dia. E nesse sentido, é extremamente importante que nós saibamos algumas coisas que podem nos ajudar a nortear, a sabermos que nós precisamos desacelerar e deixar de trocar o pneu do carro com o carro andando,
para que assim nós possamos ter uma vida mais assertiva, em meio a uma vida tão agitada, uma vida, como diz Bauman, uma vida líquida como essa que nós estamos vivenciando. Convido a você a fazermos a leitura do Salmo capítulo 84, versículo 2. Vem comigo na leitura. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Coisa maravilhosa, né? O ser humano está clamando pelos atos do Senhor, pela presença de Deus, porque tem gente que está à beira de um desespero, né? É muita depressão, é muito suicídio, é muito estresse, é muita angústia, é muita aceleração, e não pode. Nossa vida é governada por horários de pico, no trânsito, hora de trabalho, consultas médicas, conversa nas redes sociais, compras, atividades escolares, e nós não temos tempo para nada, não temos tempo para nós, mesmo porque nós temos que atender essa agenda, né, que a vida nos impõe, né, essa aceleração da vida. Quer usemos transporte público, pilotemos uma motocicleta ou dirijamos um carro para transportar a família, o envolvimento com o mundo ao nosso redor nos ameaça, nos sufoca, e o que é realmente importante estamos deixando para trás. Estamos envolvidos em tantos problemas que, seja qual for a atividade que nós estejamos envolvidos, meus queridos, nós estamos na beira do desespero. E a correria é tão grande que eu lembro a história de um rapaz que ele ia pegar o transporte escolar para ir para a universidade onde ele estudava. E, lamentavelmente, quando ele estava correndo para pegar o transporte, ele correu com todas as forças que ele tinha, ele caiu, bateu com a cabeça do meu filho e ali nele veio a óbito. Veja quantas pessoas não estão com a vida tão acelerada, né? Como dizia uma história antiga de Matusalém, para que tanta lida, para tão pouca vida? É uma história folclórica que o povo conta de Matusalém, que não sou eu, né? Mas aquele Matusalém que viveu 900 e poucos anos. Não está na Bíblia, mas está na sabedoria popular. Portanto, viver em uma sociedade que trabalha 24 horas por 7 dias, em 7 dias da semana, é um verdadeiro desafio. É um desafio. Eu estava vendo um colega meu dizendo, meu nome é trabalho, eu não paro para nada. E às vezes a gente diz isso como se fosse algo bom e algo normal, mas não é não. Nós não somos uma máquina, porque até mesmo a máquina precisa parar para dar manutenção e tudo mais. Nosso corpo é uma máquina, e como máquina ele precisa de descanso. E como nós veremos ao longo desse trimestre, Deus nos deu em sua palavra as diretrizes necessárias para encontrar não apenas o descanso físico, mas também o descanso espiritual. E mais especialmente o descanso que talvez seja um dos mais importantes que nós estamos desmerecendo, que é o descanso espiritual. Veja, descanso físico, descanso mental e descanso espiritual. Bom, como nós podemos encontrar descanso em meio a tanta agitação? Essa é a grande pergunta que se faz e que nós, ao longo desse trimestre, procuraremos responder, e nesta lição vai nos dar meio para que nós possamos encontrar a resposta, ou as respostas. Neste momento, eu convido você para que nós possamos recapitular o primeiro tópico, que tem como título Exaustos e Cansados. E para entendermos esse tópico, nós gostaríamos de ler um versículo que pode nos fazer entender melhor o contexto. Deuteronômio, capítulo 5, verso 14. Diz o seguinte, vem comigo na leitura. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem um animal, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque o teu servo e a tua serva descansem como tu. Veja que aqui fala de descanso. Deus está nos oferecendo um descanso que é semanal, mas que pode nos trazer aquilo que falávamos anteriormente. Descanso físico, mental e espiritual. E, meus queridos, todos nós, sem exceção, precisamos descansar. Não existe isso que você está obrigado e precisa trabalhar 24 horas os 7 dias da semana. Até os animais, eles precisam de descanso. Mesmo Adão e Eva precisaram descansar em um mundo perfeito. E nós que vivemos em um mundo imperfeito. E nesse sentido, o próprio Deus descansou em 6 dias do seu trabalho, do trabalho que ele fizera. A Bíblia diz que ele abençoou,
descansou e santificou no dia de sábado, porque é relevante para a história da humanidade e para o ser humano naquele contexto. Deus colocou no templo um palácio que nos daria descanso, uma pausa para que nós pudéssemos refrigerar ou nos reparar da nossa fadiga física e da nossa fadiga espiritual. E assim, a cada 6 dias de trabalho, Deus nos ordena, como Ele fez, a dedicar 24 horas para descansar em sua companhia. Deus deu 6 dias para serem meus, mas o 7º dia Ele deu para Cristo. Era uma música que eu ouvia quando era criança na igreja. E é importante isso aí. Deus está nos chamando, Ele não pediu mais do que isso não. Ele pediu apenas um dia. Não é para o bem dele, mas é para o meu bem, para o seu bem. Nunca se esqueça, o descanso físico, mental e espiritual. Esses 3 tópicos são fundamentais para a nossa vida. Entendido? Então vem comigo agora para que nós possamos recapitular esse tópico. Primeira pergunta: qual foi o palácio do templo que Deus nos concedeu para o descanso? Assinale a alternativa correta. Letra A, o domingo. Letra B, o sábado. Qual a resposta correta? Letra B, exatamente o sábado. A palavra sábado significa descanso. Segundo tópico da lição agora é falta de ânimo. Convido você a fazermos a leitura desse texto maravilhoso que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 45, versículo 3. Vem comigo na leitura. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Esse relato mostra a vida e a história e a situação do secretário do profeta Jeremias, que foi exatamente Baruque. O que motivava a falta de descanso do secretário de Jeremias, Baruque? Foram tempos ruins para Jerusalém, invasão e a iminência da destruição de Jerusalém. Um ano antes, Nabucodonosor havia atacado a cidade e levado alguns dos príncipes a cativeiro, e alguns dos utensílios do templo também foram levados. E nesse contexto, Baruque, que acompanhava o profeta Jeremias, ele estava sentindo um cansaço muito grande, estava sentindo uma dor, uma agonia muito grande na sua vida. E somava-se esta dor à tristeza das mensagens de destruição que Deus estava levando para Jeremias, e quem relatava era Baruque como escrivão. Ele estava sob terrível exaustão emocional e não conseguia encontrar descanso para ele. E quantas vezes eu e você também não nos encontramos inseridos nesse contexto? Meus queridos, e Deus ele quer exatamente nos ajudar a entendermos a situação que nós estamos vivenciando para nos propiciar e nos proporcionar o descanso necessário e mais eficaz. Convido você agora à segunda pergunta. Vamos recapitular o tópico. O que motivava a falta de descanso de Baruque, secretário de Jeremias? Assinale a alternativa correta. Letra A. Ele estava sob terrível exaustão emocional. Letra B. Ele estava sob terrível exaustão emocional porque Babilônia não havia atacado Jerusalém ainda. Qual a resposta correta? A letra A, exatamente, ele estava sob terrível exaustão emocional. A outra não é, porque, evidentemente, que ele não queria a destruição de Jerusalém. Né? Ele queria que Jerusalém fosse salva, mas Jerusalém, infelizmente, já tinha sido atacada. E Baruque, ele via a situação de Jerusalém, ele sabia que Jeremias estava muito triste, e Jeremias era um profeta conhecido da Bíblia como chorão. Né? Então, portanto, Baruque, ele sentiu tudo isso, esse peso, por isso que a alma dele estava muito aflita. Vamos agora ao terceiro tópico da lição, que tem como título Definição de descanso no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 45, versículo 3. Vem comigo na leitura. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Meus queridos, veja que essa continuação dessa história de Baruque nos impressiona bastante, porque aí vem a resposta de Deus para Baruque, né? Porque ali foi o que Baruque ele estava colocando a situação diante de Deus. Agora é o que Deus ele oferece a Baruque. Bom,
É como se Deus estivesse dizendo para ele: olha, Baruque, eu entendo a sua dor. Dói-me enormemente ter que punir meus filhos, destruir aqueles que eu criei e cuidei com amor. Mas, portanto, preservarei a sua vida. Mesmo em meio à destruição, Baruque, eu lhes darei sua vida por despojo, onde quer que você vá. Deus está prometendo a ele o descanso necessário, o cuidado para a vida dele. E eu digo a você que Deus, ele quer, neste momento, te oferecer o cuidado e o descanso necessário para as lutas, para as aflições que você, porventura, esteja vivenciando. Nessa tristeza e nesta dor, Deus tem uma promessa especial e positiva para todos nós. Isso nos dá uma pausa, um descanso no meio das dificuldades, no meio das adversidades. Nesse momento, eu convido você a nós recapitularmos o tópico com a pergunta de número 3. Qual a resposta de Deus a Baruque diante da sua angústia e dor? Assinale a alternativa correta. Letra A. Deus entenderia sua dor e preservaria sua vida. Letra B. Não precisaria Deus entender a sua dor e preservar a sua vida. Qual a resposta correta? Vamos lá? Pensou? Letra A. A resposta que Deus dá ali no capítulo 45 do profeta Jeremias é que Deus entenderia a dor de Baruque e preservaria a sua vida. Assim como Deus ele prometeu a Baruque, ele está prometendo para mim e para você. Agora vamos ao quarto tópico, o descanso no Novo Testamento. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Vem comigo na leitura. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Veja que coisa maravilhosa, né? Deus que é Deus, ele parou no dia de sábado, cessou a sua obra, ele abençoou, descansou e santificou. É aquela coisa, você poderia perguntar, mas Deus cansa? Não, mas Deus não cansa, mas Deus estava descansando no sábado para dar a mim e a você o descanso. Jesus foi batizado. O que significa batismo? Remissão dos pecados. Jesus precisava ser batizado? Não, mas ele foi batizado para dar a mim e a você o exemplo. Portanto, o Antigo Testamento usa vários termos hebraicos para denotar o descanso. O primeiro termo é Shabat, né, que significa preparar o sábado, descansar, tirar férias. Então, Shabat é descanso. Né? Quando eu digo assim, Shabat, Shalom, muita gente diz um sábado de paz para você, um sábado de comunhão. Nuak é outra palavra também interessante, significa descansar, deter-se, descer, é usado no 4º mandamento. Também tem Shagat, né, que significa estar quieto, aliviar, estar tranquilo, ter paz. Né? Veja que a palavra descanso ela é constante no Antigo Testamento. Hagá, que significa, é comumente usado em frases e denotam a incapacidade de descansar. É muito triste quando você não tem a capacidade de descansar, quando a gente vai dormir em casa e não consegue dormir, passa a noite todinha bolando na cama. Por quê? Deus que está dizendo para você que quer te dar o descanso. Shakab. Shakab é outra palavra importante que no Antigo Testamento denota deitar, dormir, estar morto. Né? Então, veja que até a morte pode significar um descanso diante de tanto sofrimento que nós temos. Então, são algumas palavras que nós encontramos que são constantes no Antigo Testamento para descanso. Portanto, em Marcos, capítulo 6, versículo 31, convido você à leitura. Ele disse, vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque há muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. A pessoa, e é isso? Porque foi criada a rede de fast food, como o McDonald's, que é um sucesso no mundo todo. Né? Em todo canto, o McDonald's é sucesso. Porque o povo, o americano, que é a América do Norte, é a capital do trabalho mundial, é notabilizado pelo trabalho. E ali as pessoas tinham que comer rápido para dar conta do serviço. E ele não tinha tempo de chegar no restaurante e preparar ali a comida e colocar. E em pé mesmo ele pagava e quando ele termina de pagar, automaticamente ele já recebe o lanche e come praticamente em pé e volta para o trabalho. É porque essas coisas são feitas para não dar tempo de você fazer nada, para você gastar e se desgastar mesmo. Isso é muito ruim. Ou seja, aqui em Marcos capítulo 6, verso 31, Jesus ordena que seus discípulos se retirem para descansar. Períodos de descanso protegem a nossa saúde física, emocional
e espiritual. E é muito importante. Você e eu, nós não somos uma máquina que precisamos trabalhar o tempo todo. Nós estamos reafirmando aquilo que falamos anteriormente. E este princípio deve se aplicar a qualquer período de agitação, mesmo quando estamos fazendo o trabalho de Deus. Mesmo que você seja um obreiro bíblico, um pastor, ou que você esteja trabalho de Deus, você tem que ter temperança. O que é a temperança? É você saber controlar, dividir bem o seu tempo. E descanso faz parte da vida do ser humano. Portanto, esse princípio deve se aplicar a qualquer período de agitação, mesmo quando estamos fazendo o trabalho de Deus, o trabalho que é necessário, mesmo fazendo bem ao próximo, mas também nós não podemos exagerar. Tem gente que quer descansar o tempo todo. Perguntaram um apresentador que ele era bem engraçado, qual é o seu trabalho? Ele disse, meu trabalho, ele estava ali na praia. Esse meu trabalho é cuidar do sol, cuidar da praia. Tem gente que acha que deve descansar o tempo todo, que não tem hora para acordar, que não tem hora para dormir, tempo desorganizado, vida desorganizada, resulta em pessoas desestruturadas. Vamos agora à quarta pergunta. O que significa a palavra Shabat? Assinale a alternativa correta. Errado. Isso É pra ver se eu já estava prestando atenção. Vamos Pra lá, ver se estava vamos prestando lá. atenção. Vamos agora à quarta pergunta. O que significa a palavra Shabat? Assinale a alternativa errada. Letra A, descanso. Letra B, trabalho. Qual a alternativa errada? Vamos lá? Trabalho, exatamente, porque a palavra Shabat significa descanso. Vamos agora ao quinto e último tópico. Fugitivo e errante pela terra. Gênesis capítulo 4, versículo 14. Essa parte aqui é muito relevante para o nosso estudo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Esta é uma declaração muito triste de uma pessoa que está fugindo de Deus. É exatamente a triste história de Caim, que matou de forma incrível, de forma injusta, de forma cruel e covarde o seu irmão Abel. E ele estava fugindo de Deus. Esse discurso de Caim é, de fato, uma declaração de uma pessoa que está fugindo de Deus. Ele se recusa a reconhecer o seu pecado, temendo apenas a punição que ela pode receber por seus atos malignos. Meus queridos, tem muita gente que está fugindo do seu erro, do seu pecado, achando que pode esconder de Deus, mas você pode esconder de qualquer pessoa, mas o meu e o seu pecado, eu e você não temos como esconder de Deus. Para onde eu irei, para onde eu fugirei, diz o salmista. Jonas estava dentro de um grande peixe, no ventre do peixe, mas Deus estava lá. Deus estava ali presente no fundo daquele peixe, no ventre daquele peixe, com Jonas. E aonde quer que eu esteja, você pode se esconder numa caixa de fósforo, mas Deus está lá. Portanto, ao fugir de Deus, Caim tentou preencher sua necessidade de descanso espiritual e seu desejo de graça divina, correndo atrás de coisas, relacionamentos humanos ou uma vida muito ocupada. Se você analisar o contexto da história de Caim, os grandes desenvolvimentos tecnológicos que surgiram na história da humanidade vieram a partir de quem? Dos descendentes de Caim. As primeiras questões relacionadas a adultério, a bigamia, vieram com os descendentes de Caim. Então, os descendentes de Caim, eles seguiram o exemplo do seu progenitor, um exemplo muito ruim, de tentar fugir dos seus erros, das suas coisas, com trabalho, com ocupação, porque muitas vezes nós estamos procurando a nossa glória desse mundo, e esse mundo é passageiro. Bom, a história de Caim, eu acho que é extremamente atual, e portanto, meus queridos, o que é que nós poderíamos refletir? Uma vida de atividade frenética, uma vida de 24 horas por dia, uma vida sem o resto que Deus oferece, nos fará perder as melhores perspectivas da nossa vida. E o que é que acontece? Nos esgotamos fisicamente, mentalmente, emocionalmente, negligenciamos a oração, o estudo da Bíblia, negligenciamos a família, em suma, vamos nos afastar da fonte do descanso e a fonte da vida. E em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz o texto sagrado. Jesus ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Qual é a tua carga de problema?
Qual a tua carga de pecado? Qual a tua carga de estresse, de ansiedade, de depressão? O que é que você está passando neste momento, meu querido amigo? Entrega a tua vida a Deus. Vá até Cristo, porque Ele vai te oferecer o Shabat, um descanso maravilhoso. Vamos agora à quinta e última pergunta. Como poderíamos comparar a geração atual com o personagem bíblico Caim? Assinale a alternativa errada. Letra A. Essa é uma geração que se aproxima de Deus e sabe reconhecer os seus pecados. Letra B. Essa é uma geração que foge de Deus e se recusa de reconhecer o seu pecado. Qual a alternativa errada? Vamos lá? Letra A. Essa é uma geração que se aproxima de Deus e sabe reconhecer os seus pecados. Quem dera que fosse verdade, mas infelizmente não é. O homem está cada vez mais fugindo de Deus, né? E mesmo no meio de uma dificuldade tão grande dessa que nós estamos vivenciando, lamentavelmente as pessoas não estão preocupadas. O que é que as pessoas estão preocupadas? Quando é que tudo vai voltar ao normal, ou o novo normal, para eu voltar aí para determinados tipos de festa, determinados tipos de coisas, de prazeres da carne, que efetivamente não levam o ser humano a absolutamente nada. Meus queridos, foi um prazer mais uma vez estar com cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história, o seu trabalho. Eu desejo que você encontre o descanso em Cristo. Que Cristo seja o teu Shabat. Que Cristo possa nos ajudar a entender que nós precisamos de um descanso na nossa vida. E que você seja iluminado por Deus e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua história, sua família e seu trabalho. Convido você a fazer a oração final. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos com essas pessoas maravilhosas, estudando e recapitulando mais uma lição. Que essa lição que trata sobre o descanso em Cristo possa ser proveitosa para a vida de cada pessoa. Amém.